Disposição. Obrigado aí pela oportunidade, senador Zequinha. Eu represento a CNC e fiz uma apresentação. Pode passar para o próximo, por favor? Esperando o senador tomar posição aqui. Boa tarde, senador. O novo, prezados, o novo sempre é algo que demanda inevitavelmente dois movimentos. Primeiro, um grupo é contrário ao novo e outro grupo faz uma adesão às vezes incondicionada, e eu acho que a gente tem que ponderar algumas questões e fazer algumas análises. Eu trouxe aqui um trecho de um documento elaborado pela Receita Federal que demonstra carga tributária, não é alíquota, é carga tributária do Brasil versus os países da OCDE. E aí vejam que a carga tributária do Brasil está em 13,5%, e aí carga tributária consumo, tá? Por favor, o próximo slide, por favor. E aí a gente vê que tudo que está em vermelho são os países que têm a carga tributária maior do que o Brasil. Os que estão em verde, carga menor do que o Brasil, mais acima da média da OCDE, e em azul os que estão abaixo da média do Brasil, da média da OCDE. Por que eu achei importante a gente fazer essa ponderação? Porque muitos dos países que têm uma carga tributária maior do que a do Brasil têm uma alíquota menor do que a alíquota que nós estimaremos para aderir, aí, que é a alíquota de aproximadamente 28%. A minha preocupação, então, é que não adianta termos uma alíquota pequena se não colocarmos em prática princípios constitucionais, e constitucionais que eu falo da emenda constitucional 132, e eu cito como principal questão a não cumulatividade. Por favor, próximo slide. A partir daí, eu fiz uma apresentação sucinta, mas com pontos que eu considero de suma importância. A partir daí, a gente elencou alguns pontos, por exemplo, o condicionamento do crédito ao recolhimento na etapa anterior, do ponto de vista econômico, é muito eficiente, e eu concordo com isso. Mas, em primeiro lugar, estamos transferindo para o contribuinte, mais uma vez, a responsabilidade pela verificação da adimplência tributária da cadeia produtiva. Então, essa medida, ela parece ser muito adequada, mas sem os instrumentos adequados, que eu não os vi, pouca gente os viu, né, esses instrumentos de controle, de verificação. Sem esses instrumentos adequados, não conseguiremos gerar uma carga tributária adequada e, na medida em que teremos limitações, além da legislação, limitações ligadas à adimplência, aumentaremos substancialmente a carga tributária. Então, se não observarmos para essas questões, não adianta nada brigarmos por 20%, 25%, 27%, 30%. Teremos uma carga tributária muito alta. Esse é um ponto de atenção. Por favor, o próximo slide. Queria agradecer ao pessoal que está passando os slides aqui. Muito obrigado pela colaboração. Sempre é um ponto difícil a gente coordenar isso. Uma outra questão que eu também considero muito importante são as limitações geradas pelo conceito de uso e consumo. Senhores, pela atual redação, a concessão de vale-transporte para os funcionários não dá direito a crédito. Para termos um parâmetro, atualmente, a Instrução Normativa 2121 de 2022, se não me engano, ela permite que as empresas tomem crédito de vale-transporte. Então, qual é a minha principal preocupação aqui? É alinharmos o discurso com a realidade. Eu ouço muito falar que teremos um sistema plenamente não cumulativo. Concordo, teremos, mas se adequarmos detalhes importantíssimos que faltam ser adequados.
esse é um exemplo. Nesse ponto específico, a nova legislação é um retrocesso em relação à legislação atual. E aí, não adianta falarmos que é possível, que a gente está falando aqui do chamado de fringe benefits. Toda vez que a gente tenta criar algum argumento, a gente coloca uma expressão na língua inglesa para dar um charme maior a esse argumento, mas nada mais é do que a possibilidade da pessoa física usufruir de benefícios numa tributação reduzida da pessoa jurídica. Olha, senhores, eu não vejo nenhum empresário querendo se beneficiar do vale transporte da empresa. De repente, o automóvel pode ser até uma coisa adequada, mas o vale transporte eu acho difícil. Na esteira desse ponto, existem vários outros. A questão do seguro-saúde foi uma evolução conseguida a muito custo na regulamentação e na tramitação da Câmara para o Senado. O próximo, por favor. Então, de forma resumida, e aí, mais uma vez, eu tive primazia para pontos que eu considero importantes, para que os senhores observem poucos pontos, mas que entendam a profundidade dessas questões, dessas adequações. Então, na medida em que a gente tem limitações na legislação atual, caminharemos para uma carga tributária substancialmente maior do que a atual em alguns setores, principalmente setores, e aí, pelo meu exemplo, que demandam mão de obra intensiva. Aqui, mais uma vez, eu faço e concordo com a posição do senador Armando de que erramos muito no passado na medida em que tributamos a industrialização do país. Isso aí veio aí com o IPI na década de 60, eu acho que é um absurdo. Na medida em que o país se industrializava, criamos um tributo que onerava a industrialização. Só que o meu maior receio, e eu acho que a gente deve ter essa observância, é que a gente não cometa o mesmo erro agora de estarmos tributando os serviços na medida em que os serviços crescem. É inevitável a propagação dos serviços. O aluguel de automóveis é tão grande quanto a fabricação hoje em dia. Eu estou citando um dado que pode não ter a profundidade, mas só para as pessoas entenderem o exemplo. Então, eu acho que a gente tem que observar esse ponto como um ponto importante na nossa observação. E ainda uma questão, todos os estudos que eu verifiquei que denotam a redução da carga tributária, esses estudos consideram uma não cumulatividade ampla. Se a gente não tem uma não cumulatividade ampla, todos os estudos que observam uma majoração do PIB nos próximos anos por conta da reforma tributária cairão por terra. A observância da legislação tributária ela tem que ter primazia na questão jurídica. Nós estamos aqui no legislativo regulamentando uma norma constitucional que ela se adequa a princípios constitucionais, dentre eles isonomia e capacidade contributiva. Mais uma observação, e aqui para finalizar, não entendo que existe na medida em que teremos uma tributação igualitária do serviço e de outras atividades, não entendo que teremos o mesmo tratamento. Ora, se o serviço tem despesas que não geram crédito, duas empresas, uma com mão de obra intensiva e outra sem mão de obra intensiva, que tenham a mesma margem final de lucro, mas que uma delas, a que tem mais mão de obra, tenha menos crédito, não irá gerar a mesma carga tributária para as duas empresas. Esse é um ponto a ser observado. E, com isso, eu fecho a minha apresentação e me coloco aqui à disposição para qualquer dúvida ou ponderação. Muito obrigado a todos, uma boa tarde.